Oi, olha eu de volta aqui. Fazem de conta que eu gravei esse vídeo de dias diferentes, né? Desconsiderem o fato de ser um vídeo atrás do outro. Mas é o tempo que eu tenho, gente, para gravar. Então, olha só. Nós vamos corrigir, então, como combinado, né? A parte de teste seu conhecimento. Então, é a página 50 a 55, né? 55, isso. Eu vou corrigir todas as questões com vocês, tá? São questões objetivas também, não temos questões discursivas aqui. E aí eu vou enfatizando as questões mais importantes, tá bom? Então vamos começar. A número 1 fala sobre o sistema capitalista, sobre a crise do capitalismo na década de 1930 e o colapso do socialismo na década de 1980. Pode-se afirmar que, letra A primeira reforçou a concepção de que não se podia deixar uma economia ao sabor do mercado, ou seja, a primeira crise do capitalismo, e o colapso do socialismo. O segundo, a de que uma economia não funciona sem mercado. Faz sentido. Por que faz sentido? A crise do capitalismo, na década de 30, foi justamente a questão da superprodução, né? E o do socialismo, que aí tinha que se dividir tudo, né? E perceberam que não existia, não tinha como a economia funcionar sem um mercado, sem uma lógica. Letra A tá verdade, é verdadeira. Vamos ver as outras pra gente ver se não tem nenhuma outra certa. Às vezes acontece isso. Letra B. Ambos levaram à decrescência sobre a capacidade do Estado resolver os problemas colocado pelo desemprego em massa. Falso. Porque a crise do capitalismo foi justamente o contrário, tá? A crise do capitalismo se ocorreu porque foi tornado o Estado mínimo. E aí eles perceberam que tinha que dividir. Por mais que o Estado tivesse mais privatização, o Estado teria que ter uma concentração maior, tá? Letra C. Assim como a primeira, também o segundo está provocando uma polarização ideológica que ameaça o estado de bem-estar social. Não é uma ameaça, né? Nem talvez no sistema capitalista, mas não no socialista. Não é uma ameaça, pelo contrário. O socialismo ele prega cada vez mais o poder do Estado soberano. Letra D. Mas aí ele viu que também o Estado soberano não funciona. Então a gente tem que achar um meio termo aí. Isso na crise, tá, gente? Hoje em dia pode funcionar. Não sabemos. Letra D. Ambos, provocando desemprego e frustração, fizeram aparecer agitações fascistas e terroristas, contando com amplo respaldo popular. O desemprego aconteceu com as duas, mas as aparições fascistas e terroristas só surgiram no colapso do socialismo, tá? Não surgiu no capitalismo. Letra E. Enquanto a primeira reforça a convicção dos defensores do capitalismo, o segundo fez desaparecer a convicção dos defensores do socialismo. É o contrário. As duas estavam em crise, né? E a crise capitalista foi porque fez uma superprodução. O colapso do socialismo foi justamente a questão do Estado máximo, né? E aí veio o desemprego. Então nós temos como única alternativa a letra A. Sobre o capitalismo, globalização e suas consequências, assinale verdadeiro ou falso. A globalização da economia pressupõe processos iguais de produção de mercadorias em todas as partes do mundo, em que as empresas multinacionais atuam sem considerar adaptações aos mercados locais em função de diferentes fatores econômicos, climáticos, jurídicos e culturais. Repare na seguinte frase: sem considerar adaptações aos mercados locais. Gente, é totalmente errado, é falso. Por quê? Lembram que eu dei o exemplo do McDonald's no Japão? De que eles fizeram uma carne diferente e que na Índia a carne do McDonald's não é a carne de boi, que para eles é sagrado, a carne deles é uma carne de soja. Então, olha como que o mercado ele faz sim uma adaptação de acordo com o local. Né? A gente viu que no Japão, o McDonald's, a pessoa entra descalço, a mesinha é baixinha no chão. Então, assim, você tem um McDonald's, você tem uma marca, tem uma estrutura, mas ela sofreu alteração, ela sofreu uma adaptação devido ao país onde ele está, devido a onde ele está, né? Onde ele se implantou. Então é falso, ele considera sim as adaptações, até porque se ele não considerar, ele não vende, ele não está no mercado, ele não se torna competitivo.
Sem falar que os processos de produção de mercadoria não são iguais em toda parte do mundo. Nós vimos que as multinacionais têm empresas, né, suas fábricas são em países pobres, a sua estrutura, né, administração é na capital, então a gente tem uma divisão aí que não é igual, que não é igualitária. Então, totalmente errada. Vamos na próxima afirmativa. A globalização do capitalismo é formada por um conjunto de processos que possibilitam produzir, distribuir e consumir bens e serviços. Verdade. São exemplos desses processos os cartões de crédito, a rede informatizada interbancária, fast food e outros. Também é verdadeiro, né? Então, verdadeiro. O capitalismo, após a Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se como um processo de consolidação dos oligopólios internacionais, que originou as empresas multinacionais a partir da emergência dos estados como potência econômica, capitalista e a transformação interna das empresas norte-americanas. Também é verdade. Então, nada de errado até agora. Próxima frase. Grande parte da força de trabalho empregada nas multinacionais está fora de seus países de origem. Verdadeiro, né? A gente viu McDonald's, Adidas. A sua produção é em outro país, onde a mão de obra é muito mais barata. E é o que está dizendo aqui, ó. A produção capitalista internacional incorporou a mão de obra de muitos países em uma estrutura empresarial mundialmente conectada, integrada. Verdade. Então, nós temos aí uma alternativa falsa e 3 alternativas verdadeiras. Questão 3. A superioridade da indústria inglesa em 1840 não era desafiada por qualquer futuro imaginável. E esta superioridade só teria a ganhar se as matérias-primas e os gêneros alimentícios fossem baratos. Isso não era ilusão. A nação estava tão satisfeita com o que consideravam o resultado de sua política que as críticas foram quase silenciadas até a depressão da década de 80. Desta exposição, conclui-se que por que razão a Inglaterra adotou decididamente a partir de 1840 o que a Inglaterra adotou? Vamos lembrar, a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar. Né? Em questão foi onde aconteceu a primeira industrialização. A primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra. Então, a partir de 1840, no século XVIII, foi quando começou. Então, a gente está falando aí de um setor industrial, né? A sua superioridade em indústria. O que a Inglaterra adotou nesse período industrial? Letra A. Isolacionismo em sua política externa, ela se isolou do mundo? Não, pelo contrário. Intervencionismo estatal na economia, ela fez com que essa economia fosse estatal, que as indústrias fossem do Estado? Não, pelo contrário, ela incentivava cada vez mais a privatização, as empresas privadas, né? Era uma Inglaterra liberalista. Letra C. Capitalismo monopolista contrário à concorrência. Não tinha concorrência, o capitalismo era o mesmo sistema capitalista. Letra D. Agressivo militarismo nas conquistas de colônias ultramarinas. Não foi nesse período, parece que isso aí é expansão marítima, tá? E mesmo assim, nessa expansão marítima, descobrimento, né? Então, a gente não tem essa questão de agressivo militarismo, não. Letra E. Livre comércio no relacionamento entre as nações. Foi o que eu falei, né? Ele se abriu sua economia para o mundo todo. Então, começou a vender e produzir para o mundo inteiro. Então, a resposta certa é a letra E. Justamente é o que é mais sábio, né? É lucrar mais. Se eu estou produzindo, ninguém está produzindo comigo. Não tem concorrente. Eu fui o primeiro a me industrializar. Estou muito mais na frente. Então, eu consigo lucrar mais se eu me relacionar com todas as nações. Se eu fizer um livre comércio. Número 4. Um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII foi o que a Inglaterra tinha
para ela ser o primeiro país, né, a se desenvolver industrialmente, a ser onde aconteceu a primeira revolução industrial. Tinha uma acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio. Verdade, né? Então, concorrência tecnológica, nada a ver. Expulsão de tropas napoleônicas, também não. Movimento ludista, abertura de mercado para a Alemanha, também não. Então, só sobra a alternativa da letra A. Nessas questões, gente, que envolvem nosso conteúdo passado, eu vou tentar passar um pouco mais devagar para não ficar tão cansativo o vídeo, tá? Número 5. Leia o texto e, a seguir, aponte a alternativa que se adeque à sua interpretação. Então, vamos lá. A máquina a vapor. Máquina a vapor já me lembra Revolução Industrial. Primeira revolução. Tornando-se possível o uso da energia em todos os artifícios mecânicos em quantidades maiores do que qualquer outra coisa conseguiria realizar no passado, foi a chave para tudo o que ocorreu em seguida, sob o nome de Revolução Industrial. A face do mundo mudou mais drasticamente e mais rapidamente do que em qualquer outra época, desde a invenção da agricultura, cerca de 10 mil anos atrás. Letra A. O autor acentua o caráter prejudicial da máquina a vapor para a agricultura. Não, pelo contrário, ele está falando das vantagens que essa máquina trouxe. E ele nem cita a agricultura, assim. Ele até fala que o mundo mudou drasticamente e mais rapidamente do que em qualquer outra época, desde a invenção da agricultura. Ele não está dizendo que a agricultura foi prejudicada, né? Então, ele está dizendo que houve um avanço desde a invenção da agricultura. Não tem nada a ver, letra A. Letra B. Segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva para o advento da Revolução Industrial, já que foi o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito da produção. Verdadeiro. Então, a alternativa correta é a letra B, tá? Número 6. O fato marcante da Revolução Industrial foi o de ela ter iniciado uma era de produção em massa, para atender às necessidades das massas. Os assalariados já não são tão mais pessoas trabalhando exaustivamente para proporcionar o bem-estar de outras pessoas. São eles mesmos os maiores consumidores dos produtos que as fábricas produzem. A grande empresa depende do consumo de massa. Em um livre mercado, não há uma só grande empresa que não atenda aos desejos das massas. A própria essência da atividade empresarial capitalista é a de prover para o homem comum. Na qualidade de consumidor, o homem comum é soberano, que ao comprar ou ao se abster de comprar, decide os rumos da atividade empresarial. De acordo com o economista austríaco Ludwig von Mises, a importância das massas de trabalhadores assalariados para a consolidação da Revolução Industrial consiste. Então, a gente está falando de Revolução Industrial, trabalhador assalariado. Letra A. No fato de terem sido explorados pelos industriais capitalistas que compravam sua força de trabalho e não pagavam o que era proporcional à sua força. Ele não está falando disso no texto, né? Então, gente, essa questão, novamente, é mais uma questão de interpretação. Quando a gente envolve muito essa parte da geografia um pouco econômica, né? Tem muito a ver com interpretação de texto, tá? Então, não é a letra A. Letra B. No caráter defensivo dos sindicatos que essas massas de trabalhadores formaram nessa época. Que ele nem chega nem a falar muito de sindicato. Então, também não é. No caráter inexpressivo do consumo dos trabalhadores. Pelo contrário, é muito expressivo. Ele até diz que os trabalhadores assalariados se tornaram os maiores consumidores dos produtos que eles fazem, né? Então, é expressivo, não é inexpressivo. Letra D. No fato de ser a própria massa de trabalhadores, que também era o contingente populacional dos grandes centros urbanos,
a massa de consumidores que demandava os produtos industrializados. Verdadeiro, está dizendo o oposto da letra C. Então, a resposta certa é a letra D. Número 7. Número 7 vem falando sobre a eclosão da guerra entre os blocos. Eu vou ler esse texto, tá? Para a gente poder marcar a alternativa correta. A eclosão da guerra entre os blocos era improvável, mas a paz era impossível. Sintetizava o cientista político francês Raymond Aron. A paz era impossível porque não havia maneira de conciliar os interesses em disputa. Um sistema só poderia sobreviver à custa da destruição total do outro. E a guerra era improvável porque os dois blocos tinham acumulado tamanho poder de destruição que, se acontecesse um conflito generalizado, seria com certeza o último. Então, a gente está falando sobre Guerra Fria, tá? Como que eu sei que é Guerra Fria? É só olhar aqui, gente, ó, a referência. Guerra Fria, o Estado terrorista. Vamos ver, de acordo com o texto da Guerra Fria, descrito anteriormente, analise as afirmativas 1 e 2. Foi o oferecimento aos países da Europa Ocidental de matérias-primas, produtos e capital na forma de créditos e doações. Um verdadeiro programa de ajuda econômica e militar dos Estados Unidos aos países destruídos pela guerra. Tem um plano, na verdade, já falei, tá demais. Número 2. Alternativa 2. A resposta do Bloco Socialista veio a partir da formação de uma aliança entre a União Soviética e alguns países da Europa Oriental. A afirmativa 1 e 2 se refere às estratégias distintas adotadas, respectivamente Estados Unidos e União Soviética, né, durante a Guerra Fria. Trata-se de... Bom, aqui, gente, tá muito tranquilo. A política dos Estados Unidos é o Plano Marshall, tá? É a única doutrina que poderia ser a doutrina Truman, que também é americana, mas não tem nada a ver com o período da Guerra Fria e nem com essa ajuda econômica, tá? Então é Plano Marshall. As outras alternativas já não são. Eu já iria para a eliminação do Plano Marshall. Mas vamos aqui para a União Soviética. Já é o Pacto de Varsóvia, tá? Se vocês lembrarem bem desse conteúdo, tá bem claro. Então, alternativa, letra B de bola. Número 8. Para responder a questão, leia o fragmento abaixo. Novamente, nós temos mais um texto aí, né? Vem falando sobre a Guerra Fria. Eu não vou ler esse texto, que aí vai ficar muito grande nossas questões, né? Nós temos ainda mais 10 questões aí para corrigir. Então, eu vou direto na pergunta. O fim da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética e o novo avanço do capitalismo com a globalização mundial estabeleceram uma nova ordem geopolítica. Sobre esse assunto, é correto afirmar que nesse período da Guerra Fria é onde começam a surgir os blocos econômicos, tá? Então, daí já dá para vocês saberem mais ou menos a resposta, né? Então, durante a Guerra Fria, a resposta correta é a letra D. Surgiram blocos econômicos, novos centros de poder, Japão e União Europeia, e tensões entre interesses políticos e econômicos, entre países do Norte e países do Sul. Então, há uma divisão entre Norte e Sul, tá? Então, a letra D de dado. Número 9. Vamos falar sobre o Enem, falando sobre globalização, tá? Vamos lá. Um certo carro esporte é desenhado na Califórnia, financiado por Tóquio, o protótipo criado em Worthing, Inglaterra, e a montagem é feita nos Estados Unidos e México, com componentes eletrônicos inventados em Nova Jersey, Estados Unidos, fabricados no Japão. Já a indústria de confecção norte-americana, quando escreve em seus produtos Made in USA, né, que é Estados Unidos, esquece de mencionar que eles foram produzidos no México, Caribe ou Filipinas. O texto ilustra como, em certos países, produz tanto um carro esporte caro e sofisticado, quanto roupas que nem sequer levam uma etiqueta identificando o país produtor. De fato, tais roupas costumam ser feitas em fábricas chamadas maquiladoras, situadas em zonas francas, onde os trabalhadores nem sempre têm direitos trabalhistas garantidos, tá?
Então, a produção dessas condições indicaria um processo de globalização que cada vez mais, né, intensifica a questão entre rico e pobre. Repare, né, os países que são considerados maquiladoras, os trabalhadores nem sequer têm direitos trabalhistas. Então, é uma exploração, é quase escravidão mesmo, né? Além de que acaba mostrando intensificando essa desigualdade, tá? Então, a alternativa correta é a letra E, que reafirma as diferenças entre um centro rico e uma periferia pobre, tanto dentro como fora das fronteiras dos estados nacionais. Ou seja, dentro das fronteiras nacionais, dentro do Brasil, qual é o estado pobre e qual é o estado rico, né? Estado rico, a gente conhece uma região sul, como São Paulo, região sudeste, pobre norte, nordeste. Então, isso dentro. E fora seria o Brasil pobre e Estados Unidos rico. Mais ou menos isso, tá? Número 10. No contexto da globalização, uma tendência crescente é a formação de blocos econômicos regionais. Esses blocos apresentam diferentes níveis de integração. Um desses níveis é a zona de livre comércio, que se caracteriza pela... Vamos lá. Se é uma zona de livre comércio, vai ser uma livre circulação. Concordam comigo? Aí nós temos duas opções, ou é a letra B ou é a letra D. Não é? Essas são as únicas alternativas que têm livre circulação. E aí, na letra B, diz que é livre circulação de mercadorias provenientes dos países membros. Vamos lembrar que uma zona de livre comércio nós temos a NAFTA. A NAFTA vai ser Estados Unidos, Canadá e México. O mexicano, ele entra e sai, né, para os Estados Unidos quando ele quer? Não há essa livre circulação de pessoas. Então, há apenas uma livre circulação de mercadorias. Então, a letra certa é a letra B de bola. Tá? É só vocês lembrarem do exemplo. Qual é o exemplo de uma zona de livre comércio? Qual é o bloco econômico desse tipo? O NAFTA. O NAFTA é México, Estados Unidos e Canadá. Peraí, nós temos um muro nos Estados Unidos para separar os mexicanos, né? Muitos mexicanos são importados, né? São deportados quando tentam atravessar essa fronteira. Então, a livre circulação que nós temos é de produtos, é de mercadorias, não de pessoas. Eu já acabei respondendo a questão 11, né? Quais são os países que fazem membro do NAFTA? É Estados Unidos, Canadá e México. Então, não vou nem perder muito tempo nessa questão 11. Questão 12 vem falando sobre a OMC. Então, um informativo, né, publicado pela OMC, com avaliações de especialistas de todo o mundo, alerta que as barreiras comerciais chinesas e a falta de uma política exportadora no Brasil colocaram o país em poucos anos no degrau mais baixo, na cadeia de fornecimento de bens para a economia chinesa. De um lado, o Brasil se transformou em fornecedor de produtos sem qualquer valor agregado, enquanto passou a importar um volume cada vez maior de bens tecnológicos da China. O caso da soja é um exemplo. 95% das vendas brasileiras do produto para a China embarcaram sem qualquer tipo de processamento. As exportações de óleo de soja e de farinha não ocorreram. Isso por conta da estratégia da China de desenvolver sua própria indústria da soja, impondo tarifas de importação aos produtos de maior valor agregado na cadeia da soja. O cenário do comércio bilateral apontado pelo texto reforça a ideia, né, da dependência brasileira na exportação de commodities e o protecionismo do governo chinês em seu setor industrial. Já tem a nossa resposta certa, é a letra A. Por que a dependência do Brasil em exportação de commodities? Que commodities que a gente exporta? No último vídeo aula, sem ser desse agora da semana passada, eu estava explicando sobre as commodities para vocês. Então, as commodities são petróleo, soja, são produtos primários, tá? Então, nós temos a soja, a carne, né? A questão da carne, a próprio leite, vamos botar assim, mas não é tão exportador de leite. É mais soja, tá? Como eu estava falando, laranja, também são commodities.
E o protecionismo do governo chinês no seu setor industrial, de querer fechar, de querer proteger a sua indústria, inclusive de querer abrir uma concorrência para parar de comprar do Brasil, tá? Então, a alternativa certa é a letra A. Essa questão 13 ela é muito boazinha, eu adoro ela, de relacionar. Os blocos regionais. Essa questão, gente, inclusive, quando eu fiz um vestibular, ela caiu no vestibular. Os blocos regionais, vestibular do IFE, tá? Surgiram devido a reformas econômicas impulsionadas pelo processo de globalização, pelo desenvolvimento das comunicações e pela ampliação das trocas comerciais. O objetivo era facilitar o comércio entre os países membros. Analise a veracidade ou a falsidade das posições abaixo sobre os blocos econômicos. Então, vamos analisar primeiro, depois a gente vê qual é a questão, tá? Vamos lá. Zona de livre comércio. Já tá totalmente errado aqui, não preciso nem ler característica. Mercosul não é um exemplo de zona de livre comércio, tá? Aqui a gente poderia ter a NAFTA, por exemplo. Então, é falso. União Econômica e Monetária. Não é. NAFTA não é um exemplo de uma união econômica e monetária. Mercado comum. Adoção de níveis tarifários preferenciais. Tarifas comerciais entre os países membros do grupo são inferiores às tarifas cobradas dos países não membros. Não é um mercado comum, tá? União Europeia não é mercado comum. Eu não precisaria nem ler as características, era só ver o nível de integração com os exemplos. Então, é tudo falso. A única alternativa que tem tudo falso é a letra E, tá? Essa já é fácil. Como assim? Você lembra disso, professora? Tá no livro, gente. Zona de livre comércio tem um exemplo, é a NAFTA, tá? Uma união econômica e monetária seria a União Europeia e mercado comum, o Mercosul, tá? Então, houve uma inversão aí de exemplos. Número 14. Chama-se de pauta de exportações a relação de produtos que um país exporta. Sobre esse processo, é correto afirmar que, afirmativa 1, é importante que essa pauta tenha produtos de menor valor agregado possível. Exportar o que sai do seu país, é o que você vende. Então, tem que ter um valor menor? Não. Tem que ter um valor maior. Se você está vendendo, você está lucrando. Então, é falsa. Os países desenvolvidos agregam alta tecnologia às mercadorias exportadas. Verdadeiro. Ó, Estados Unidos aí, o que os Estados Unidos vende? Tecnologia, o que ele exporta? Né? Marcas aí, como a Apple, por exemplo, totalmente tecnológica. 3. Os países industrializados centrais fabricam e exportam produtos da indústria de ponta. Também é verdadeiro. México, Brasil e Argentina são países latino-americanos que fabricam e exportam matérias-primas minerais e vegetais. Verdadeiro, somos países agrários, né? Então a gente não exporta tecnologia. A gente vai exportar soja, petróleo, né? Então essa é a matéria-prima que a gente exporta. Então a resposta correta também é a letra E, que são as alternativas 2, 3 e 4, que são verdadeiras. A alternativa 1 é falso, tá? Porque você, na verdade, o produto tem que ter maior valor agregado. Seria menor valor agregado se fosse produto importado, que é o que você compra de fora. O que você está vendendo para fora tem que ter o valor mais agregado possível. Mas quanto mais você conseguir valorizar o seu produto, melhor para você, mais você lucra, tá? Então, a alternativa letra E. Questão 15 e 16. Questão 15. Em relação à União Europeia, o Tratado Econômico realizado em 92, que iniciou o processo de circulação da moeda regional, o euro, foi o de... Então, esse acordo que o Bloco Econômico da União Europeia criou para todos os países que pertenciam ao bloco adotar o euro, se chama, eu nem sei falar direito, é Maastricht, sei lá, letra B, né? Lisboa, Roma e Amsterdã são nome de 3 países, então não era, vocês poderiam ficar entre a letra E e a letra B, tá? Poderia ter uma dúvida ali. Número 16. A Rússia e a China manifestaram sua inquietude com relação aos comentários do chanceler francês, Bernard Kouchner, sobre a possibilidade de uma guerra contra o Irã.
Kouchner acusou a imprensa de manipular suas declarações. Não quero que usem isso para dizer que sou militarista, disse o chanceler. Dias antes de os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, França, China, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, se reunirem para discutir possíveis novas sanções contra o Irã, por causa de seu programa nuclear. O Conselho de Segurança da ONU, questão 16, né? Isso mesmo. O Conselho de Segurança da ONU pode aprovar deliberações obrigatórias para todos os países membros, inclusive a de intervenção militar, como ilustra a reportagem. Ele é composto por 15 membros, sendo 10 rotativos e 5 permanentes com poder de veto. A principal explicação para essa desigualdade de poder entre os países que compõem o Conselho está ligada às características da geopolítica mundial na época da criação do organismo. A ONU foi criada lá no período da Guerra Fria. Então, quem eram as grandes potências? Né? Quem continua sendo a grande potência? Estados Unidos. Rússia e China estavam crescendo junto. Reino Unido e França, né, vieram atrás no pacote. Então, o que se transforma esse conselho deliberativo foi justamente o período em que a ONU surgiu, tá? Então, nós temos aí a alternativa letra A. Número 17. Observe o mapa abaixo. Em todas as modalidades de blocos econômicos, o objetivo é a eliminação das tarifas ou imposto, né, de importações entre os países membros. Por isso, os países que integram esses blocos, zona de livre comércio, mercado comum ou união econômica e monetária, têm como princípio comum ampliar as relações comerciais entre seus parceiros. Então, nós temos aqui um mapa com os blocos econômicos, né? A Mercosul, Pacto Andino, a ALAD, a NAFTA, a ALCA, né? A União Europeia. Então, basicamente, os blocos econômicos e os países pertencentes, né? De qual região que é. Com relação aos blocos econômicos, julgue as afirmativas abaixo. Na zona de livre comércio, os acordos comerciais visam a redução ou eliminação de tarifas aduaneiras entre os países membros. Verdade, né? Número 1 é verdadeira. Alternativa 2. Na união aduaneira, além de reduzir ou eliminar as tarifas aduaneiras entre os membros do bloco, os países parceiros estabelecem as mesmas tarifas de exportação e importação para o comércio internacional fora do bloco. Verdadeiro também. Número 3. A União Europeia é um exemplo de mercado comum. Verdade, né? Que, além de eliminar as tarifas aduaneiras internas, permite também a livre circulação de pessoas, investimentos e todos os tipos de serviços entre os países membros. Então, quem está na França pode visitar a Inglaterra, pode visitar Portugal, né, sem precisar de um visto, sem precisar de uma autorização, sem precisar passar por nada, tá? Simplesmente pelo fato de estarem no mesmo bloco econômico, que é o bloco da União Europeia. Inclusive, se vocês, por exemplo, aqui na América do Sul, se a gente for para a Argentina, a moeda é diferente. Na União Europeia, todos os países têm a mesma moeda, então não sai mais caro você ir para lá. É como se você gastar no seu país, é tudo o mesmo valor, é a mesma moeda. Então, a alternativa que nos sobra é a letra C. Minha água já tá acabando, gente. Olha isso, só chega, Rafa. Ai, ai. Última questão, né? Não desistam, não desligam esse vídeo ainda. Fala sobre a globalização, que atualmente a globalização está presente na vida de todos. Ela atua de modo marcante na ciência, na economia, na política, na urbanização e etc. Em se tratando de economia, a globalização foi vital para a internacionalização do capitalismo financeiro, para o acesso a produtos e a culturas mundiais. Quando o assunto é urbanização,
Lá está presente a unificação de padrões de comportamento, também encontrados nas sociedades rurais, graças aos avanços tecnológicos de comunicação desenvolvidos e disponibilizados ao longo dos anos. Apesar de o Brasil se beneficiar com a globalização, também sofre com as desigualdades econômicas por ela proporcionadas. Marque a seguir a alternativa que, respectivamente, melhor demonstra um aspecto positivo e um aspecto negativo da globalização no Brasil. Então vamos lá. Integração do país ao mercado financeiro internacional e o acesso imediato à informação pela rede de computadores. Não. Cadê o aspecto positivo? E cadê o negativo? O negativo seria o quê? Não tem negativo na letra A, só tem positivo. Vamos para B. Incentiva o desenvolvimento industrial brasileiro e a geração em larga escala de emprego e renda, como se observa atualmente. Gente, não tem geração de emprego, pelo contrário, né? A gente está aumentando cada vez mais o desemprego. Então, também não é a letra B. Letra C. Desvalorização da cultura regional é um problema. E prosperidade econômica nacional em larga escala, a gente não tem isso. Letra D. Possibilidade de intercâmbio científico com outros países e a geração de desemprego em razão da baixa qualificação profissional e da concorrência desigual entre a indústria nacional brasileira e as multinacionais. Perfeito! O que a gente observa nessa alternativa? Há uma possibilidade de intercâmbio científico, né, tanto em questão de estudos, de desenvolvimentos, né, como cada vez mais a taxa de desemprego ela aumenta, e aí ocorre uma concorrência desigual. Você imagina um McDonald's concorrer com o podrão da sua esquina. Eu prefiro 1000 vezes o podrão da minha esquina de casa aqui. 1000 vezes. Porém, o McDonald's está num lugar central. Ele está num shopping, onde muitas vezes não tem opção. Vamos dizer que vocês foram no shopping ver um filme. Vocês vão lanchar onde? Por ali, não vão? Vão normalmente comer na praça de alimentação. E o que tem na praça de alimentação? O McDonald's. Ah, vamos dizer que você viajou. Tem o podrão da esquina da sua casa? Não, vai ter o McDonald's. Então, é uma concorrência desleal, tá? Então, a resposta certa é a letra D. E assim, aleluia, a gente termina a nossa revisão, o nosso conteúdo, tá? E aí, gente, vou repetir, né, que vocês já estão cansados de saber. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês não tenham entendido, podem entrar em contato comigo. Não levam dúvida, porque tanto na atividade avaliada quanto no simulado, teve questões que vocês erraram ali de bobeira, tá? Eu vou mandar o gabarito para vocês depois, não vou mandar agora. Vou esperar passar tudo primeiro, que aí eu mando o gabarito de tudo, tá bom? E aí vocês conseguem conferir o que vocês acertaram, o que vocês erraram. Então, estudem, mas descansem também, né? Não vão ficar doidos só estudando, não. Descansa, mas não abandona o estudo, não, porque depois fica difícil para retornar. Aproveita que não vai ter exercício de geografia para entregar, então dá uma descansada, mas ao mesmo tempo atento nos estudos, tá bom? Então, uma boa semana, um bom final de semana para vocês, tá? E boa semana de provas que vai iniciar semana que vem, né? Essa semana agora. Grande beijo, tô morrendo de saudade de vocês. Gente, eu tô morrendo de vontade de ir pra escola, pra sala de aula, pra gente fofocar. Eu tava com várias ideias de brincadeiras, assim, de jogos pra gente fazer, né? Mas vai ficar pro próximo... nosso retorno aí, que se Deus quiser não vai demorar muito. E só para lembrar também, o nosso próximo vídeo aula já será referente ao caderno 2, tá? Nós já vamos começar o segundo bimestre. Então, se atentem aí, tá bom? Se Deus quiser, isso vai passar logo e estaremos todos de volta. Beijo, beijo. Tchau.